O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Parte 16. Amigo Lázaro. Jesus foi a Betânia encontrar-se com Lázaro, amigo de Simão. Foram recebidos com alegria, apesar de sua aparência debilitada e sua dificuldade em locomover-se. Lázaro era muito rico e sofredor, mas não falava de suas dores físicas, muito menos do coração. Era um israelita instruído com enorme necessidade de conhecimentos. Para aplacar suas dores e a constante insônia, era leitor assíduo de diversas culturas, como a grega e a romana. Gostava de fazer confrontos entre o verdadeiro Deus e os demais deuses pagãos. Sei que me criticam, mas com minha doença não tenho outros prazeres na vida, a não ser as flores e os livros. Seria isto uma prática ruim? Não é isso que corrompe, mas tudo que perturba o espírito e o afasta de Deus. Instruir-se não é pecado, se esta instrução não mata a ideia de Deus. No entanto, até servir o altar pode se tornar pecado se a intenção for tirar disso alguma vantagem. O amor verdadeiro que tens a Deus esteriliza os germes profanos que a leitura poderia te trazer. Em tudo há o bem e o mal, mas tu podes ler sem medo. Tu me dás luz e paz, se todos te ouvissem. Achas o mundo rebelde, mestre? O mundo? Não. A força do mundo, Satanás. Se ele não fosse dono dos corações, eu não encontraria tanta resistência. Devo vencer o mal em cada um, mas nem todos querem. É verdade. E que palavras usas para convencer um pecador? Repreensão severa ou palavras de piedade? Eu uso o amor e misericórdia. Um olhar de amor tem mais poder que um de maldição. E se este amor for desprezado e escarnecido? Mesmo assim insistir. O culpado é alguém sendo engolido por uma lama movediça. Ou fica parado pelo veneno, ou enlouquece de remorso e tenta escapar. Agarra-se a uma outra lama e acaba afundando ainda mais. O amor é a corda lançada, mas é preciso insistir, insistir, até que esse alguém a tenha agarrado. Uma palavra. Um perdão que sirva para brecar a descida e aguardar o auxílio de Deus. Mais tarde, Lázaro teve uma conversa reservada com Simão sobre a venda de sua propriedade vizinha à dele. O comprador não quis se identificar, mas aceitava o preço e as condições impostas, inclusive a de manter seu fiel empregado morando nos fundos. Simão ficou feliz. Pediu que Lázaro efetuasse a venda. Para se despedir da Judéia, Jesus foi ao templo. Pelo caminho, contou a Simão o quanto estava saudoso da Galiléia. É sempre linda. O lago parece feito para falar de Deus. E minha Nazaré, então, toda branca e verde, sorridente. E mais ao sul, a planície fértil de Esdrelon. Além disso, Simão, Simão, lá está uma flor que vive solitária, exalando pureza e amor por seu Deus e por seu filho. Lá está minha mãe. Tu me dirás se existe alguém semelhante nesta terra. Ela é belíssima. Mas toda beleza é superada por aquilo que emana dela. O mundo pode me fazer o mal que quiser, eu tudo perdoarei, porque para vir redimi-lo eu a tive, a humilde e grande rainha que o mundo ignora. Por meio dela, ele recebeu o bem e continuará recebendo até o final dos séculos. Ao entrarem no templo, Simão viu Judas pregando. Disfarçado, parou para ouvir. Jesus seguiu para o grande pórtico. Judas falava com grande convicção sobre Jesus. Dizia ser o seu primeiro redimido e que por ele havia mudado completamente. Muitos veneram o Batista, mas ele o chama de Cordeiro de Deus. Sou um impuro em relação a ele, mas estou muito mudado. José de Arimateia e Nicodemos não podiam acreditar. Vais deixar o templo? Agora sou de Cristo. Quem se aproxima dele, a menos que seja uma víbora, não pode senão amá-lo.
Nicodemos lhe contou o que o mestre Gamaliel falou sobre Jesus. Deve ser algum novo profeta. Certa vez pensei ter encontrado o futuro Messias, mas depois fez-se silêncio e acho que me enganei. Mas nós temos o Batista, e creio que pelo menos 100 anos sejam necessários para que haja a preparação do povo. Judas interveio. Se o sinédrio o ouvisse, se converteria. E todos zombaram. Pensávamos que tivesse mudado, mas que fosses ainda inteligente. Simão foi contar a Jesus o que ouvira. Judas falou de ti como poucos de nós conseguiríamos falar. E eu pensava que fosse quase um inimigo. Estou contente que o tenhas visto num bom momento, mas não lhe diga nada. Um elogio seria fatal. Na saída, Jesus foi reconhecido à porta dos peixes. Um soldado romano o saudou. Salve, ó Galileu! Fala a essa gente que se acalme. Temos nossa obrigação e eles só sabem reclamar, maldizer e desobedecer. Compadece-te deles. É como se tivessem em casa um hóspede indesejado e mais forte que eles. Não pode se vingar de Roma, a não ser com a língua e com pirraça. Tens que cumprir o dever, mas faze-o com humanidade. Inverta os papéis e verás que sentirás pena deles. Agrada-me te ouvir falar sem desprezo e sem arrogância. Os palestinos nos cospem por trás e demonstram nojo de nós. Assim começou a conversa com o soldado, que de religião não sabia nada. Como te chamas? Jesus. Ah, és aquele que faz milagres? Pensava que fosses um mago, que usasses unguento e cobras secas. Nada disso, só tenho meu poder. És mesmo santo? Nós temos uns que se dizem santos, mas são os piores. Prossegue nesta busca e chegarás ao que tua alma percebe, sem saber que nome dar a isso. Estarei na Galiléia. Lá poderei falar-te mais sobre o único e verdadeiro Deus. Logo irei para aqueles lados. Lembra-te de mim, Alexandre, da centúria de Jerusalém. Judas e os pastores observavam Jesus conversando com o centurião e se aproximaram. Pudera fosse um dos nossos a procurar a verdade, disse Judas. Mas eles escarnecem, evitam ou ficam indiferentes. Estou desanimado, tenho vontade de não colocar mais os pés aqui. Como discípulo, nada consigo. Pensas que eu consigo muito? São lutas do apostolado, mais derrotas que vitórias. Mas o Pai vê tua boa vontade, e mesmo que não consigas nada, te abençoa. Persevera, Judas. Isaac também estava desapontado. Mestre, os humildes são bem melhores que essa gente. Os do templo me menosprezaram hoje. Judas concordou. Eu também acho que perdemos tempo com eles. Eu desisto. Mas eu não, rebateu Isaac. Quantas vezes vieram me subornar para que mentisse sobre o recém-nascido, mas seguia em frente falando de ti, a mim mesmo e às pessoas boas que me visitavam. Meus 30 anos de cama foram assim, dia após dia, sem jamais desistir. É preciso fazer como Isaac, seguir em frente, sem canseiras ou desânimo, porque canseira é raiz da soberba, assim como a pressa. Por que vos aborrecem as derrotas e insucessos? Ou então, quando as coisas andam devagar? Porque o orgulho se indigna com um não, ou ter que esperar tanto. A criatura é obra da serena criação. O Pai não fez nada na desordem ou correria, mas sucessivamente e em paz. O homem teve de aprender tudo, coisas básicas, como acender o fogo, e irá muito além, mas não será mais feliz por isso. Conhecerá muito mais o mal que o bem. A redenção é uma obra de paciência. Deus é ordem em tudo. Não queirais ser mais que Deus. Mas afinal, quando serás conhecido? Por quem, Judas? Ora, pelo mundo? Nunca. O mundo não quer ser salvo. 1 entre 1000 quer me conhecer. 1 entre 10.000 me seguirá. Não serei conhecido nem pelos mais íntimos. E conhecer quer dizer amar.
O grupo começou seu retorno à Galiléia. Apenas Isaac ficou em Jerusalém. Jesus lhe recomendou que contasse com a ajuda de Lázaro, agora amigo de todos. E pelas planícies de Esdrelon foram em busca de Jonas, um dos 12 pastores, massacrado por um terrível fariseu. João estava intrigado. Mestre, os fariseus são todos assim, cruéis? Ah, eu não queria estar a serviço deles, não. Prefiro o meu barco. Jesus o olhou fingindo estar sério. O barco é teu predileto, João? Não, és tu. O barco era quando eu não sabia que existia o amor. Para mim, tu és o amor na terra. Jesus o apertou contra si. Eu queria ouvir isso. O amor é ávido de amor, e o homem dá e dará sempre gotas que se evaporam com muitas coisas. Os negócios, a avidez, a afobação, muito pouco me sobrará. Os humanos só sabem pedir, pedir, pedir. Amar mesmo será coisa de poucos, dos Joãos. Olha esta espiga solitária. Só ela conseguiu nascer, resistir ao sol e produzir uma espiga. Daqui a pouco os grãos cairão e serão alimento aos pássaros. Ou produzirão 100 por um. Vê, João, quanto pode fazer uma semente corajosa? Assim serão os poucos que me amarão, por amor. Em Esdrelon, Levi correu chamar Jonas, que aos prantos se atirou a seus pés. Ah, quanta espera, quanto desgosto em sentir a vida passar, a morte chegar e não conseguir vê-lo. Mas a esperança nunca morreu. Ela havia nos dito: vós ainda o servireis. Tua mãe jamais poderia mentir. Levanta, Jonas. Ela te manda saudações e te espera em Nazaré. Por que não te manifestaste antes, Senhor? Porque não era a hora. É preciso saber esperar. Eu era como um grão semeado, e tu me viste no ato da semeadura. Depois desapareci, sepultado debaixo de um silêncio necessário. Agora o recém-nascido está pronto para ser o pão do mundo. E aos primeiros eu digo: vinde, alimentai-vos de mim. O pobre Jonas mal conseguia falar. Mostrou as cicatrizes feitas com açoites de ferro. Para cada cacho de uva roubado, uma chibatada. Fiquei semi-morto, mas disse a Deus: nada importa. Aceita meu sacrifício e faz que eu o reveja um dia. Senhor, quero hospedar-te e chamar os que te conhecem de me ouvirem falar. Mas preciso que garantas que ninguém entre na propriedade. Há 5 anos fui tão espancado que hoje não posso fazer nada mais, a não ser passar a noite de guarda. O patrão tem nos extorquido, torcido e moído como mulas desprezíveis. Somos usados até morrer. Temos esperança apenas no prêmio eterno. Nada mais, Senhor. Não te preocupes, Jonas. Crês que anjos passam fazer a guarda? Ah, sim, já pude vê-los quando nasceste. Eu creio em teus servos. Bendita a vinha que sentir o vento de suas asas e suas vozes angélicas. Bendito este chão que santificas com teus pés. Vem, Senhor Jesus. Ouvi, ó plantas e videiras, o Messias está conosco. Ao amanhecer, uma difícil despedida. Não te verei mais, Senhor. Tu que nos trouxeste luz ao coração, tua bondade fez da nossa luta uma festa que durará a vida inteira. Somos apenas moedas que produzem dinheiro aos patrões, mas tuas palavras parecem carícias. Volta, Senhor, torna a dividir nosso mísero pão. Virei aliviar teu espírito, Jonas. Virei sim. Não chores. Tua bondade enxugou minhas lágrimas na infância. Não poderia eu enxugar as tuas? Jesus o acariciou e, já na porteira, abriu os braços e abençoou os campos. Pus um selo sobre todas as coisas para que Satanás não te prejudique mais. Adeus, Jonas. Simão Zelote pediu a Lázaro vender a sua propriedade e socorrer os que em nome de Jesus pedissem. Senhor, não poderíamos libertar Jonas? Ele seria mais um discípulo na região. Os fariseus possuem muitas terras por aqui e exploram os agricultores com crueldade. Simão, eu sabia que despojaste de teus bens e te amei também por isso.
Tornar Jonas feliz me faz muito feliz. Que angústia ver sofrer quem é bom. Mas te digo, se Deus provesse tudo, estaria privando os homens de exercerem o dom da misericórdia. A dor alheia vos dá a chance de praticá-la. Simão desabafou. Deus se revela a cada luz que lanças ao meu coração. Dia a dia sinto que conheço mais essa coisa imensa, que é a perfeição, e quer nos chamar de filhos. Afinal, o que é Deus? Além do que não se pode narrar, Deus é a perfeição inatingível. É o poder infinito. É a bondade insuperável, a compaixão indestrutível, a sabedoria imensurável. É o amor que se tornou Deus. É o amor. Tu o terás completamente quando, por tua vontade, conseguires compreendê-lo e merecê-lo. Então, te fixarás em sua perfeição. Próximo capítulo. Volta para casa.